Olá, amigos do Grêmio Espírita Perseverança Caridade. Meu nome é Vanderlei. É uma satisfação estar aqui com vocês nesta tarde de domingo para darmos continuidade ao sequenciamento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso tema é a cólera, que se encontra no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Mas antes de iniciar a leitura e os nossos comentários propriamente dito, eu gostaria de convidá-los a elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso pensamento ao nosso mestre amigo Jesus, para agradecermos por estarmos aqui refletindo sobre um tema tão precioso para a nossa vida. Que possamos, cada vez mais que a gente se esforce em compreendê-lo, fazer com que esses ensinamentos possam se refletir na nossa vida íntima e daí dar luzes às nossas ações, de forma que a gente interaja com o outro com mais amorosidade, com mais fraternidade, fazendo com que as nossas experiências tenham um sentido e ganhem valor que agreguem ao espírito. Que possamos nos iluminar através das boas ações, através das nossas observações com relação às leis de Deus, que devem ser uma prioridade na nossa vida. Obrigado por estarmos no corpo físico, porque compreendemos que estar no corpo físico é uma oportunidade grandiosa para que a gente possa apaziguar a nossa consciência e, ao mesmo tempo, que possamos ampliá-la. Obrigado por tudo e vos rogamos humildemente, Senhor, que o Senhor nos permita iniciarmos o nosso trabalho de hoje, que assim seja. Bem, meus amigos, vamos dar início à nossa leitura para que a gente possa, durante o processo que a gente vai compreendendo o texto que aqui se expõe, a gente possa refletir e fazer os comentários devidos. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Que é que vos faz repelir, colérico, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedade muitas vezes pueris, decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta aos objetos inanimados, quebrando-os porque eles não obedecem. Se nesse momento pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se racharia. Imagine ele por aí que impressão poderá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ademais, é concitado a isso por outro motivo,
o do que a cólera é contrário à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Segundo a ideia falsíssima de que ele não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, o que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor que aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. Persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio, a de circundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. Bem, meus amigos, esse é um tema, como tantos outros temas, que nos convida a uma reflexão profunda. E a gente vê que ele logo inicia o texto dizendo que a cólera é uma manifestação daquela nossa condição de orgulho ferido. O orgulho, como eu já tive a oportunidade de dizer em outros momentos, é justamente essa percepção ilusória que faz com que a gente tenha a sensação de superioridade com relação ao outro. E quando a gente mantém essa perspectiva, essa ideia, essas crenças, o que ocasiona, o que isso implica, é justamente que a gente tem a tendência de querer prevalecer tudo que nós acreditamos como verdade e queremos impor ao outro. Nós criamos uma condição ilusória de perfeição, de acordo com os nossos paradigmas, de acordo com nossos parâmetros, e queremos que essa perfeição se dê na vida externa, e muitas das vezes colidindo com o direito do outro de se manifestar. E o que acontece quando a gente sente ameaçada essa realidade ilusória que nós construímos por um ato que a contraria? Quando a gente sente que, ao mesmo tempo que ela é ameaçada, ela é atacada. Normalmente, nós reagimos com uma irritação que, muitas das vezes, se expressa com uma agressividade, uma violência, e pode nos levar a um arrependimento profundo. Porque essa tempestade emocional que tira a nossa razão, o controle da nossa razão,
pode nos levar a atos que muitas das vezes pode trazer umas consequências muito desagradáveis e macular a nossa consciência por longo período. E a gente percebe que o homem colérico é como fosse uma bomba emocional, que pode ser acionada a qualquer momento, qualquer contrariedade, e nesse momento de explosão ele pode ferir as pessoas que o cercam e também trazer grandes danos para si mesmo, a começar pelo seu corpo físico. Porque a cólera, essa irritabilidade exacerbada, ela afeta diretamente a saúde do seu corpo físico. Então, quando a gente tem acesso a uma informação desse quilate, dessa dimensão, quando a gente consegue compreender, faz com que a gente realmente tenha a sensibilidade de desenvolver a nossa responsabilidade com os recursos que Deus nos possibilita. E o corpo físico é uma deles. Não tem como, diante da reflexão trazida por Hahnemann e pelo Espírito Protetor, a gente transferir a responsabilidade dessa tendência de irritar-se com coisas fúteis, que muitas das vezes ela não ganha talvez uma potencialidade tão exacerbada, mas já mostra o nosso agastamento quando a gente se irrita com qualquer coisa pequena, mostrando ainda que a gente não compreende a lógica do outro, porque deve prevalecer sempre aquilo que eu considero como verdade. Isso eu me coloco na situação diante do universo como uma pessoa potencial ao sofrimento. Porque o sofrimento justamente advém dessa situação, porque nada deve se condicionar àquilo que eu penso, porque a perfeição não se encontra comigo. Eu estou, pelo contrário, no processo de autoaperfeiçoamento. E eu só vou conseguir esse autoaperfeiçoamento na medida que eu consiga interagir harmonicamente com o outro que partilha da mesma missão que eu estou imbuído. E a missão é melhorar-se a cada dia mais à medida que a gente vá conhecendo e internalizando as leis de Deus apresentadas pelo Cristo. Então, é interessante como ele destaca que essa questão da cólera, como de qualquer outro vício, ela é inerente ao espírito, ela não se encontra no corpo físico, porque senão não teríamos responsabilidade nem mérito. E quando a gente consegue compreender esse esclarecimento, a gente evita mais esforço para fazer essa autoanálise. Só quais são os momentos em que eu posso sair do sério, que eu possa realmente deixar com que as emoções me controlem? Quais são esses momentos? E por que eu assim reajo? E aí você acolhe aquela dificuldade e se trabalha. Porque o objetivo é esse, não é a gente ficar paralisado na culpa, nem tampouco nos acomodarmos com a situação que a gente se encontra que nos traz infelicidade. O objetivo da vida é a gente reconhecer os méritos que nós conquistamos, mas também identificar dificuldades que ainda nos impossibilitam uma aproximação maior com Deus. Então a cólera é uma situação, vamos dizer, é uma manifestação que pode ocasionar muita infelicidade e, além do mais, afastar as pessoas de nós. Porque ainda a gente fica muito centrado naquilo que consideramos essencial, e normalmente o que é essencial é aquilo que só agrada ao meu mundo pessoal. Então a gente convive um com os outros justamente para perceber Deus através um dos outros, porque Deus ama todos, Deus está dentro de todos. E à medida que a gente vai construindo essa percepção, a gente vai também percebendo que a gente não tem o controle de nada, porque o que nos leva à cólera é essa necessidade exacerbada de controle. A gente vai trazendo essa pacificação interna, porque a gente entende que quem controla tudo é Deus. E quem que tem que controlar realmente é Ele mesmo, que é perfeito em todos os seus atributos.
E quando a gente vai justamente se movimentando nessa perspectiva, a gente vai diminuindo o grau de ansiedade, grau de tendência à depressão, porque a gente vai interagindo com a vida e compreendendo a sabedoria com que ela se manifesta, nos possibilitando circunstância e experiências que fazem com que a gente desperte para a necessidade de se melhorar. Então, meus amigos, nós terminamos aqui entendendo que essa mensagem tem por objetivo fazer com que a gente desperte cada vez mais para esse processo de autoconhecimento, de autotransformação, que isso vai se dando na medida que a gente se interage harmonicamente com o outro. Muitas das vezes a gente pode se encontrar em circunstância de indignação. A indignação é justa, mas não é justo o desequilíbrio, porque o desequilíbrio ele não remedeia, ele não consegue resolver as questões que muitas das vezes nos afligem. Quando a gente canaliza esse potencial de indignar-se, que muitas das vezes vem com emoções fortes, a gente deve canalizar para uma ação efetiva e positiva, uma ação que a gente possa manifestar o pensamento de Deus. O que Jesus faria nessa circunstância? É uma maneira da gente poder paralisar, e observar esses impulsos que tende a tomar conta da nossa razão e fazer com que naquele momento que nós estamos enceguecidos, talvez tenhamos uma ação que a gente venha a se arrepender amargamente. Então é preciso a gente ter o cuidado com as experiências que nós estamos realizando aqui na Terra, porque precisamos, não é que a gente deve fugir dos desafios, não, nós devemos vivenciar o desafio ao mesmo tempo que a gente vai construindo esse poder sobre nós mesmos, um poder em que a gente dê prioridade à manifestação da nossa essência, que a gente não se perca no labirintos da ignorância, do ódio, dos impulsos de atacar para poder superar o outro. Nós estamos aqui para pacificarmos-nos, para nos harmonizarmos, para que a gente realmente vivencie com plenitude esses ensinamentos do Cristo. Então, gostaria de convidá-los, meus amigos, para agradecermos a Deus por essa oportunidade maravilhosa, que nós possamos refletir sobre esses momentos de cóleras que muitas das vezes toma em ação o nosso psiquismo, fazendo com que a nossa razão se paralise e muitas das vezes a gente pode ter uma ação muito infeliz. Possamos pedir a Deus força para que Ele nos mostre através das experiências a todos esses fatores internos que precisam ser trabalhados. Que a gente possa se fortalecer com essas mensagens de luz e de esclarecimento. Que possamos seguir em frente, firmes e confiantes. Que essa energia que nos envolve possa envolver a todos nossos irmãos que ainda não conhecem a existência de Deus. Que Deus possa também proteger e envolver o nosso país, o nosso estado, o nosso bairro, o nosso GPEC. Que Ele possa envolver o nosso GPEC com a sua amorosidade, com sua misericórdia, para que os trabalhos de ação que tragam benefício ao próximo possa continuar se realizando. Que os nossos trabalhadores possam continuar se sentindo fortalecidos com a sua presença e que aqueles que buscam o consolo, o conforto, o esclarecimento nessa casa de amor possam ser atendidos nas suas necessidades. Bem, meus amigos, é uma alegria de ter estado aqui com vocês e semana que vem estaremos novamente juntos para podermos dar prosseguimentos à reflexão trazida e proposta pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço a todos.